O Palmeiras está classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes e vai pegar o Botafogo. É isso mesmo, o Botafogo novamente um rival pesado até no Mundial de Clubes para o Palmeiras. As equipes que rivalizaram no Brasileirão, na Libertadores, agora vão se enfrentar no próximo sábado, à 1 da tarde, no grande jogo entre brasileiros logo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Isso porque o Palmeiras jogou mal, hein? E empatou em 2-2 com o Inter Miami, com 2-0 contra, conseguiu o empate no segundo tempo, depois do Abel Ferreira arrumar o que ele errou demais, que foi a escalação do time para essa partida. E o Palmeiras ainda flertou com eliminação nesse jogo, tá? Olha, vou falar uma coisa para vocês. O Palmeiras termina o jogo como líder do grupo B, vai pegar o Botafogo, enquanto o Inter Miami do Messi vai encarar o PSG, o reencontro do Messi contra a sua equipe. Jogo que será no domingo, também 1 da tarde. Jogo aí do Mundial de Clubes, as primeiras partidas das oitavas de final já definidas. E é claro que a gente vai falar muito sobre essa resiliência do Palmeiras, mas um futebol realmente muito abaixo. A torcida novamente dando show, lotando o estádio, apoiando a equipe e o Palmeiras tropeçando nos próprios erros. E também não dá para entender a escalação do Palmeiras para esse jogo, né? Pô, o Emiliano Martinez poderia jogar. Não jogou, entrou o Lucas Evangelista, Marcos Rocha de lateral direito. Novamente, o Abel apostando no Veiga. E quem resolveu a parada foi quem? Maurício e Paulinho. Paulinho que nem longe de estar 100% fisicamente, foi decisivo e conseguiu fazer com que o Palmeiras diminuísse depois de tomar 2-0. Gol do Aliende, depois o golaço do Soares, hein? Que golaço do Luizito Soares aos 20 do segundo tempo. Aliende marcando no primeiro tempo. Numa falha defensiva do Palmeiras, o Aliende livre, o Murilo acabou sentindo uma lesão ali no combate. Ficou ele contra o Everton e acabou não dando 1-0 pro time do Inter Miami. Depois o Luiz Soares faz o 2-0, um golaço. Olha que o Luiz Soares, aí perto dos 40 anos, com o joelho totalmente baleado, botou 3 defensores do Palmeiras na roda, fintando 3 jogadores em sequência e faz um lindo gol, um dos gols mais bonitos aí do Mundial de Clubes, sem sombra de dúvida. E aí o Palmeiras conseguiu na base da raça, cara. As correções do Abel Ferreira fez com o time do Palmeiras na base da resiliência, na base de muita vontade, num jogo muito ruim tecnicamente, taticamente do Palmeiras. Primeiro tempo para esquecer. Aliás, o Palmeiras vai melhorar muito, tá? Para jogar contra o Botafogo, que por mais que tenha perdido hoje para o Atlético de Madrid por 1-0, teve a oportunidade de até ter vencido o time espanhol na partida que foi realizada lá em Pasadena, em Los Angeles. E olha, o Palmeiras realmente falta eficiência, finalizou muito mais, mais de 20 finalizações, e olha que quase conseguiu a virada, tá? Porque teve a oportunidade com o Paulinho e depois, na sequência, com o Vitor Roque, no último lance, 2 finalizações que o goleiro Ustari, goleiro veterano do Inter Miami, conseguiu evitar o que seria o gol da virada. E olha, o Porto empatou 4-4 com o Al-Ahly também no jogo de vários gols em sequência. E o Palmeiras nesse jogo flertou com a eliminação. Quando o jogo estava 2-0 e a outra partida lá entre o Al-Ahly e Porto estava 3-3, o Porto só precisava de um gol para classificar e eliminar o Palmeiras. É que o time do Porto realmente é muito fraco. O grupo é muito fraco. E o Palmeiras tinha que entender essa situação, porque não precisava sofrer tanto como sofreu para se classificar, né? O Palmeiras fez um jogo que poderia ter vencido o Porto, poucos sustos ali, mas poderia ter vencido o Porto. Jogou bem com o Al-Ahly, realmente foi aprendeu com os erros do passado e fez uma partida interessante com o Al-Ahly. E com o Inter Miami, pelo amor de Deus, não pode ficar nessa trocação
de jogadores, né? Eu acho que quando você está no Mundial, ainda mais o brasileiro, o time brasileiro que dá mais a vida no Mundial do que o europeu, né? Guardadas as devidas proporções, tem europeu que vai lá para disputar e te entende isso, mas os times sul-americanos dão muito mais importância a esse tipo de campeonato, ainda mais agora que vale tanto dinheiro, né? E tem uma vitrine por trás, né? Uma exposição demasiado, né? Que é muito importante. O Palmeiras não pode, com o Lucas Evangelista, o Facundo Torres muito mal, o Rafael Veiga muito mal, o Marcos Rocha, desculpa, Marcos Rocha foi importantíssimo para a história do Palmeiras, mas não dá, cara. Não dá, tem que jogar com o que tem de melhor ali para fazer com que o Palmeiras não precisasse sofrer tanto como sofreu, né? E ainda por cima conseguiu se classificar em primeiro, se livrou do Paris Saint-Germain, que era o grande adversário, né? E vai precisar jogar muito contra o Botafogo, né? Vai ser um jogo muito interessante e será pela segunda vez na história dos mundiais que teremos mais uma vez um cruzamento entre brasileiros, uma fase de mata-mata no Mundial. A última vez foi em 2000, Corinthians e Vasco, 0-0, tempo normal e prorrogação, e nos pênaltis o time do Corinthians venceu o primeiro Mundial com a intitulação FIFA, lá no início da década retrasada, nos anos 2000. Um jogo no Maracanã. E olha só, Palmeiras e Botafogo, rivalidade à flor da pele. São as duas equipes que têm dominado aí o cenário recente. Palmeiras, claro, com muito mais título. Botafogo mais recente, com Libertadores e Brasileiro. Mas passando pelo Palmeiras durante esses processos. Vai ser um duelo muito legal de ver no próximo sábado, à 1 da tarde. Mas o time do Palmeiras vai melhorar, cara. O time do Palmeiras vai ser um time mais organizado. Não pode ser um time que deixa meio de campo desequilibrado, né? Tentando esticar a bola, tentando fazer um jogo de contra-ataque, de trocação, sabe? E não conseguir controlar a defesa do Palmeiras, que é um ponto muito importante desse time, né? É uma marca registrada, esse controle defensivo do meio de campo não aconteceu nesse jogo contra o Inter Miami, né? E olha, foi absurdo, né? O Messi muito livre, o meio de campo do Palmeiras praticamente não existiu. E olha, foi muito por conta das mexidas. O Paulinho, a gente sabe que não está pronto. O Abel propriamente falou isso durante o Mundial em entrevista coletiva, que não dá para jogar mais que 30 minutos por conta da situação do jogador, situação de lesão. E olha, decisivo e importante. E o Maurício não pode ser reserva desse time. O Maurício tem que jogar. O Maurício tem que jogar, tem que ser um cara para o time. Eu acho que vale muito a pena. O Vitor Roque, mais uma vez, desperdiçando oportunidades. E o Estevão precisa ser mais decisivo, né, gente? Na moral, né? Eu não sei o que o torcedor do Palmeiras acha. Claro, o Estevão tá indo embora, né? Tá jogando seus últimos jogos com a camisa do Palmeiras. Mas precisa crescer em jogo grande, cara. Precisa ser mais parrudo em jogo grande. Eu acho que tem que ter um pouco mais. Eu acho que o Estevão pode ser mais do que ele realmente tem sido nos grandes jogos com o Palmeiras. Eu acho que vale ele ser um jogador decisivo e pode ser contra o Botafogo. Eu acho que agora é mais do que nunca uma possibilidade de você atingir umas quartas de final. Você se livrando do Paris Saint-Germain, por mais que o Botafogo tenha vencido o Paris Saint-Germain e controlado bem o Paris Saint-Germain dentro da sua proposta, o jogo é jogado, é assim que funciona. Mas, cara, é uma oportunidade de ouro para as duas equipes, né? Tanto o Botafogo como o Palmeiras. Tem um brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes. E olha, vai ser emocionante no próximo sábado essa partida. Olha, vai ser muito legal e é claro que o Palmeiras vai melhorar muito. Porque o time do Inter Miami, tirando Busquets, Suárez e Messi, cara, tem o Alba ali que voltando de lesão, mas são os três caras que controlam o time, cara. E o Inter Miami precisa muito da genialidade desses caras para conseguir alguma coisa. E conseguiu durante a fase de grupos, né? Messi fez golaço de falta, o Luis Soares agora na terceira rodada fez um golaço contra o Palmeiras. Mas é um time muito abaixo, né? É um grupo que o Palmeiras não precisava sofrer tanto, né? Flertar com uma eliminação durante o jogo, né? Ainda mais quando o Porto estava ali naquele toma gol
faz gol e tudo mais, o Porto só precisava de um gol e botaria uma pressão do tamanho tipo do estádio Hard Rock Café de Miami em cima das costas do Palmeiras. É realmente absurdo. E claro que é, o Palmeiras fez o primeiro gol, melhorou, né? Conseguiu ter mais volume, conseguiu atacar. Claro, dentro dessa situação da resiliência, né? Da raça, desse espírito que o Abel traz para o time, que é o grande, talvez um grande fruto é, do trabalho do Abel, essa disposição do time, mesmo numa situação desfavorável, conseguir um resultado positivo, porque os 2-0 estava sendo um fracasso retumbante, cara. É realmente absurdo. O Palmeiras segue vivo no Mundial, pega o adversário brasileiro. Eu quero saber de você quem passa. De Botafogo e Palmeiras nas oitavas, o sábado, 1 da tarde. Quem vai passar nesse jogo? Vai ser sensacional. E é claro que a gente vai acompanhar de perto para trazer aqui toda a resenha para vocês, esse Mundial de Clubes que está aí na fase de reta final da fase de grupos, mas que tem muita coisa boa aí nos mata-matas com toda certeza. O Palmeiras precisa melhorar, precisa ser um time mais organizado. E claro que o emocional também não pode pesar tanto. É um ponto que o Palmeiras também tem que lutar contra si mesmo, porque é uma oportunidade de ouro estar ali, né, nesse momento, disputando um campeonato tão importante que é o Mundial de Clubes da FIFA, neste meio de temporada de 2025. Bora saber o que vai rolar. Olha, eu não acredito em jogo fácil para nenhum dos lados, mas eu acredito que dá Palmeiras. Veremos. Mas é um mero palpite. Mas vai ser um jogo muito obrigado. E olha que a gente vai acompanhar de perto, que vai ser muito bacana. Olha, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem comigo aqui pro canal para a gente resenhar bastante. Foi resiliente, mas com ressalvas. O empate coloca o Palmeiras distante do PSG, que seria um pesadelo, né, para o Palmeiras, mas vai pegar um adversário tão complicado tanto quanto o Botafogo, vai ser difícil também. É isso, pessoal. Volto em breve com mais um vídeo aqui no canal. Então, a gente se vê por aí. Tamo junto. Até o próximo conteúdo aqui.